Eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta do assoalho pélvico, sexóloga, fisioterapeuta integrativa, tenho mestrado em psicologia e estou aqui para te ensinar a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. Então, porque esse é o meu trabalho, eu tenho um olhar amplo para trabalhar na saúde da mulher e trabalhar com sexualidade. Eu escuto por vezes essa confissão das mulheres, quase como se elas tivessem cometido um crime ou um tom de muita vergonha. É uma coisa que quem tem, a não ser que seja muito desinibida em tom de brincadeira, normalmente isso a gente guarda, né? Eu me sinto um pouco frouxa. E esse frouxa não é frouxa no comportamento, tá? É uma sensação de frouxidão com relação à sua intimidade. É uma sensação de não ser mais apertadinha. Essa condição na fisioterapia tem um nome técnico, tá? Se chama vagina larga. Mas é natural, você não está sozinha, e o fato de ser natural não quer dizer que você tem que conviver com isso e que isso é um diagnóstico fatal, tá bom? Vamos entender por que é que a pessoa, por que é que a mulher, né, perde essa sensação, né, ou esse apertamento da vagina. A vagina é um canal que tem musculatura ao seu redor e na sua parede. Então, é uma mucosa, é um canal, né, por onde a gente tem uma via de parto para as mulheres que têm parto vaginal. E a vagina é a comunicação da vulva externamente com o útero. Então, através da vagina sai a menstruação e é na vagina que a gente tem o coito, o intercurso sexual, né? Quando a gente tem um sexo com penetração vaginal. Por ter essa característica de parede, né? E contorno, né? Então, a vagina é um canal aqui, né? E aí tem uma musculatura que abraça, tá? Que passa ao redor da vagina. Então, por ter essa característica de uma musculatura, a vagina está sujeita às alterações, né? Todas as funções que permeiam ali a vagina e ao assoalho pélvico estão sujeitos ao funcionamento dessa musculatura que está ali. E isso é né? Nós fisioterapeutas pélvicas, né? Ou fisioterapeutas que trabalhamos com assoalho pélvico, conhecemos assim de montão, em profundidade. Né? Então, essa função muscular, ela precisa estar ok para todas as funções aí, né? E também função miccional, função evacuatória, mas hoje aqui o foco é na vagina larga. E o que acontece então? Vou te dar um exemplo, né? A vagina está sujeita às alterações musculares. Vamos fazer uma associação com algo que você provavelmente já viu, vai ser comum, né? Todo mundo já ouviu falar. Quando a pessoa quebra a perna, né, tem uma fratura, e aí ela fica ou engessada, ou acamada, né, seja qual for o tratamento, ela fica sem se mexer, sem mexer aquela perna, sem sustentar peso, né, sem subir escada, sem jogar bola, né, então ela fica em repouso por um tempo, seja quebrar a perna, quebrar o braço, né, no tempo de consolidação da fratura, aquela região fica sem movimento. Então, fica sem a ação muscular, todo músculo contrai e relaxa, né? Se eu abro e fecho a mão, eu tenho ação, né? Tanto de músculos aqui de dentro da mão, quanto músculos aqui do antebraço, né? Se eu levanto o braço, eu tenho ação de músculo aqui do ombro. Então, quando a pessoa está imobilizada, esse músculo não tem ação, né? Por um período. E aí, se ela não tem ação por um período, né, ou para sempre, às vezes a pessoa por uma doença, ela perde o movimento, o que vai acontecendo com aquele segmento, com aquela parte do corpo? Vai ficando fininha, vai perdendo o que a gente chama de trofismo, vai ficando hipotrofiado, ou se a pessoa nunca mais se movimenta, vai ficando atrofiado, não tem músculo, fica fino, e se não tem fino, se fica fino, perde o que a gente chama de tônus muscular.
Pois bem, uma das coisas que pode acontecer para ter uma vagina larga é, né, se ela inicialmente não era, e aí com o tempo foi ficando larga, é que foi tendo uma atividade, né? Às vezes, inicialmente, assim, a mulher, né? E não necessariamente todas as mulheres que nunca tiveram relações, né? Virgens aí, todas as mulheres que não tiveram relações necessariamente vão ser apertadas, tendem a ser porque, né, nunca teve uma passagem por aquele canal, tá? E aí o que acontece é depois que tem, né, às vezes a pessoa começa a ter uma vida sexual ativa, tem um parto vaginal, por exemplo, mas não é a causa, né, ou a única causa, e não tenho, principalmente a perda da atividade muscular, porque ninguém nunca nos ensinou como que contrai essa região do assoalho pélvico. Então, esse músculo, né, é uma estrutura muscular que fica um buraco aberto com a sua função, né, de descer menstruação, de receber intercurso sexual, mas não tem um controle muscular, não tem uma ativação da musculatura, e vai tendo intercurso sexual, né, ao longo dos anos. O que vai acontecendo também ao longo dos anos? A musculatura que nunca exercitou, ou que exercitou pouco, porque se não tem uma contração dessa região que é ensinada, gente, isso a gente não aprende, essa contração não é ativada e vai passando os anos, a gente vai perdendo naturalmente o tônus muscular. Por exemplo, se você não vai à academia, não gosta de exercício, nunca fez exercício, ou você pode olhar alguém que nunca fez exercício. Com 20 anos, essa pessoa tinha um corpo com uma forma, um tônus muscular, né? Ela tinha, você olha para uma parte do corpo dela, a coxa, a bunda dessa pessoa aos 20 anos é diferente aos 40, é diferente aos 60, é diferente aos 80, vai murchando. Por quê? Porque ao longo dos anos, se a gente não exercita a musculatura, ela vai perdendo tônus, vai perdendo proteína, não, esse músculo não fica forte. Boas notícias, o músculo responde ao estímulo em todas as idades. Então, essa condição é diferente da pele, por exemplo, né? Quando a gente vai perdendo a elasticidade, o colágeno e a pele vai envelhecendo, tem jeito de eu exercitar a pele, tem até exercício para o rosto, assim, a gente exercita o músculo que está por dentro, mas a gente não exercita a pele. Às vezes a pessoa tem um músculo flácido, né? E a pele acompanha também. Então, o músculo responde ao exercício, ele responde à contração e relaxamento. Às vezes a mulher, né, a pessoa nunca fez uma atividade física, aí chega aos 30 anos, por exemplo, e vê que o corpo está ficando com gordura, sem musculatura, não está durinha, ela vai e começa a malhar, e com o tempo de malhação que ela tem, aí ela fica toda sarada. O que significa? Que aquela musculatura respondeu ao estímulo. Pois bem, então, uma das causas da vagina larga é a perda do trofismo muscular. O que é trofismo muscular? Esse gordinho muscular, né? Esse volume muscular, não vamos falar gordinho não, porque gordinho remete à gordura, né? Esse volume muscular que a gente tem porque a gente exercita. Mas, Tatiana, eu nunca me exercitei. Sim, mas a gente tem uma condição muscular inicial que vai diminuindo. Então, essa pessoa tem um intercurso, né? Ou nem tem um intercurso, mas teve alguma atividade pouca ali, mas esse músculo vai perdendo o trofismo e lá na frente, né? Ela sente que ela está mais larga. E se ela sente que está mais larga, a impressão que a gente tem é que relaxou de vez. Então, a primeira coisa que eu te falo é que isso é devido, né, parte devido a essa condição da musculatura, e a musculatura, ela tem uma propriedade elástica, mas não é igual aquele elástico que relaxa. Quando a gente pensa num elástico relaxado, você pensa, por exemplo, numa roupa que vai ficando velha, que vai perdendo o elástico, a calça do pijama, a calcinha quando perdeu o elástico que a gente brincava, né, lá na infância de pular elástico, aquele elástico ficou relaxado e ele relaxou de vez e nunca mais recupera, né, a elasticidade, ele foi além daquele limite. Então, o músculo tem essa propriedade de voltar.
Quando a gente alonga o músculo, às vezes a gente tem condição que a gente precisa alongar essa musculatura. E alongar a musculatura do canal vaginal não significa que essa mulher vai ficar relaxada. Como você vai fazer o alongamento, quando você alonga o seu braço aqui, isso não significa que esse músculo ficou relaxado. Inclusive, eu vou lá na minha aula de ginástica e alongo esse músculo para preparar para o exercício de braço que eu vou fazer. Eu alongo esse músculo, não quer dizer que ele vai ficar sem força, entendem? Eu alongo a minha perna para ficar mais flexível, não quer dizer que isso vai impedir, né, ou vai dificultar esse movimento. Esse canal vaginal, ele é passível de ser trabalhado nessa flexibilidade e nessa contração muscular. Posso ter essa perda do trofismo muscular pelo passar do tempo, simplesmente. O que mais que pode reforçar isso e por que que